Gostaria de desejar a todos, todas e demais pessoas uma boa tarde, um excelente seminário. Então, convocamos esse seminário, essa reunião, esse diálogo com os estudantes do Sudeste em torno das pautas sobre a FENEFIL, né, uma breve apresentação da entidade, sobre a questão da obrigatoriedade da filosofia, que vai ser debatido no Senado. Tem a questão do pré-ENEFIL. O ENEFIL é o Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia, que vai acontecer aqui em Sergipe, lá para o final de 2026. Então, esse preparatório, né, o pré-ENEFIL Sudeste, visa a estar já comunicando ali com os estudantes que vai acontecer esse evento, já preparar as formações de resumo, as formações de caravana, acompanhar quais são as universidades que vão conseguir vir para cá. Temos a pauta do primeiro EREFIL do Sudeste, em 2026, que é o Encontro Regional de Estudantes de Filosofia. O próprio ENEFIL, o ENEFIL vem junto com o COBREFIL, que eu vou estar explicando nas suas delegações. Aí depois nós vamos para um momento de escuta dos estudantes e podemos concluir com o que ocorrer, tá bom? Se vocês quiserem falar algo, se apresentar, é só levantar a mão, para não ficar somente eu falando aqui. Então fiquem à vontade para me interromper em qualquer momento, para tirar dúvidas, se apresentar, apresentar demandas do seu próprio curso. Fiquem à vontade. O primeiro eu vou começar falando sobre a FENEFIL, que é uma entidade que tem como herança, né, a trajetória da Associação Brasileira de Estudantes de Filosofia, que foi a ABEF, e a Executiva Nacional de Estudantes de Filosofia, que foi a ENEF, né? Então foram entidades que nos antecederam, que agora a FENEFIL, em formato de federação, tem como objetivo, né, reaproximar as entidades de base, os estudantes de filosofia, tanto presencial quanto EAD, juntamente com as outras instituições educacionais, instituições e entidades de movimento estudantil, como a UBS, a UNE, a NPG, e de pós-graduação nossa, que é de filosofia, né, a ANPOF. Então, temos a tarefa de estar fazendo diálogo com as demais instituições em prol dos estudantes de filosofia e da defesa da filosofia, como vem ocorrendo agora, sobre a obrigatoriedade. Bom, a nossa entidade, a FENEFIL, ela foi fundada no 10º Cobrefil, que aconteceu no dia 28 de outubro ao dia 1º de novembro. Então, nesse Cobrefil, que é o Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, a gente retomou uma edição que havia deixado de existir, né, com o objetivo de reativar a Associação Brasileira, a ABEF, mas em conjunto a gente decidiu fundar uma nova organização, até para registro de marca, para não ter questões de domínio. Teve algumas questões que a gente preferiu fundar uma federação em detrimento de manter ou a executiva ou a associação, por questões de tanto a sigla quanto o nome já ter domínio de outras entidades. Sobre o Cobrefil, que agora tem o seu modelo como um fórum máximo de deliberação da FENEFIL, é como se fosse uma Assembleia Geral, esse evento, né, esse Cobrefil, ele deve acontecer preferencialmente no ENEFIL, observando os estatutos. Então, estudante de filosofia com direito à voz, estudante de pós-graduação com direito à voz, entidades convidadas como representantes da UNE,
e estudantes de outro curso também com direito à voz, só que o direito a voto e a voz está restrito para as delegações de estudantes presenciais, semipresenciais e AD. Então, antes do Enefil, tem um tempo ali para a gente estar se organizando, elegendo os nossos delegados que vão ter direito à voz e ao voto nas deliberações desse Congresso. Até aqui está tudo bem? Está compreensível? Bom, o Cobrefil ele é convocado com antecedência mínima de 90 dias pela direção nacional para garantir ampla participação de todos os centros acadêmicos, né, ali que vai estar na frente, ou os próprios filiados que podem tomar a frente e convocar uma assembleia. As deliberações são tomadas mediante voto direto, preferencialmente no formato híbrido, conduzido pela diretoria nacional, com regimento próprio e é soberano em suas decisões, que conforme o nosso estatuto. Bom, aqui está as competências do Cobrefil, que é deliberar em instância máxima sobre as pautas do Movimento Estudantil de Filosofia, ou MEFIL, apreciar e votar propostas apresentadas nos grupos, discussões, oficinas, painéis, grupos de trabalho realizados durante o Congresso ou durante o ENEFIL, elaborar e aprovar o Plano Nacional de Formação de Ação Política, então a gente tem um plano de ação e formação política, que já era algo que a BEF já colocava em prática, né? Eleger a coordenação nacional, seria a executiva nacional, né, melhor dizendo, que tem a direção nacional, como eu vou explicar, as coordenações temáticas e as coordenações regionais. Aprovar o estatuto e o regimento interno da FENEFIL, decidir a criação e extinção de conselhos, coordenações ou comissões nacionais, apreciar recursos contra decisões dessa executiva, né, dos conselhos nacionais e outras regionais e outras instâncias do movimento estudantil de filosofia, decidir a exclusão de pessoas filiadas, nos casos previstos em estatuto, na questão de os filiados não cumprir o objetivo do estatuto, né? Decidir a exclusão, deliberar sobre casos omissos e materiais que extrapolam a competência das demais instâncias. Aprovar o relatório político e financeiro da Coordenação Nacional, prestação de contas, definir a sede e data, se possível, do próximo Enefil. Então, todas as decisões dos encontros nacionais, né, tem de ser preferencialmente deliberado dentro dessa Assembleia Geral, digamos assim, que acontece preferencialmente dentro desse encontro nacional. Bom, nesse último Cobrefil, a gente deliberou a instituição do Dia Nacional dos Estudantes de Filosofia, que é o dia 8 de novembro, em homenagem a dois estudantes de filosofia que foram torturados, né, e assassinados na ditadura militar, que é a Catarina Helena Biessabe e o seu esposo, né, eles eram recém-casados, o João Abiessabe. Também a gente construiu o manifesto do Movimento Estudantil de Filosofia, que vale a pena a leitura, né, um documento composto com todas as pautas, e tem uma contextualização, né, da filosofia desde o período colonial, dessa questão de desvalorização da filosofia, aí tem a valorização, aí coloca no currículo, retira, e também tem as questões em torno do currículo decolonial, assim, é um manifesto, digamos que completo das pautas que conversamos ali nas rodas de conversa do Cobrefil. Bom, antes de partir para a próxima pauta, seria interessante vocês dizerem, pode ser por voz ou escrever aqui no chat de onde vocês são, qual universidade. Me perguntaram aqui onde está disponível este manual.
A gente vai estar colocando, caso vocês solicitem, né, lá no grupo, eu posso colocar esses slides, mas vai sair um guia da representação discente em filosofia. Então está previsto aí para até março ter essa divulgação desse guia aí que vai estar explicando como é que funciona a nossa organização e como os estudantes de filosofia podem somar a essa causa. O encontro nacional é anual, né? O encontro nacional já é um encontro que acontece desde os anos 80, ali no período no processo de redemocratização do Brasil. Antes da pandemia, a gente teve um encontro, né, e ficou esses anos todos, desde 2020, sem a realização do encontro. Aí teve um encontro no ano passado também, que foi em novembro, e aconteceu em Tocantins. E esse ano vai ser aqui no Nordeste, né? A gente saiu do Norte na realização e vai para o Nordeste, aqui em Sergipe. E do encontro daqui de Sergipe, a gente já tira ali por votação as universidades, né? As sedes organizadoras que vão ficar responsáveis. Primeiro colocado fica responsável, o segundo colocado fica ali como um plano B. Então tem toda uma forma democrática de estar decidindo aí para esses encontros se manterem, né? Não perder a tradição, que é um momento da gente estar se reunindo com os estudantes de filosofia, se conhecendo, né? Batendo um diálogo cara a cara, né? Se não puder ser cara a cara, um diálogo híbrido, mas que a gente não pode deixar esses encontros deixarem de existir, até porque nós somos estudantes de uma disciplina que constantemente vem sofrendo ataques estaduais, regionais e nacionais. Bom, a Carla, ela é da UFSCar, se eu não me engano, a Universidade Federal de São Carlos, não é isso? Giovanni, ele é da licenciatura. Qual a sua universidade, Giovanni? Giovanni, da UFABC, Universidade Federal do ABC. Deixa eu só ampliar aqui, que está com duas telas. Bom, o João, ele é também da UFSCar. Vocês poderiam me explicar o que seria esse 021? Seria o número de turno? Aqui a gente não tem essa questão de número de turno, a gente fala período mesmo. Bom, gente, vocês podem ficar à vontade para tomar a voz. Levantar a mão e falar, tá? Bom, prosseguir, pode falar. Eu deixei uma pergunta no chat, né, que é justamente por eu estar no meu último quadrimestre lá da Universidade Federal da ABC. E aí eu queria saber, né, se esse espaço aqui é mais para alunos com matrícula ativa ou se depois que eu tiver oficialmente formado, já com diploma na mão, se eu ainda consigo participar ou qualquer ideia, né? Eu gostaria de saber o plano para o formado. Bom, todas as atividades da FENEFIL, ele é destinado a todas as pessoas, estudante de filosofia ou não, de graduação ou pós-graduação, só que nós somos uma entidade de representação da graduação, que no nosso estatuto é liberado a colaboração, né, dos estudantes de pós-graduação. Então, para estar deliberando, assim, no sentido de eleger delegado e ser delegado, precisa necessariamente ser da graduação. Mas os nossos eventos são abertos em colaboração com estudantes de pós-graduação, estudantes de filosofia ou não, entendeu? Mas por questões de respeitar as instâncias, as entidades da pós-graduação, como a NPG, né, a gente reformulou o nosso estatuto, porque na ABEF e na executiva, que na verdade era o mesmo estatuto, com algumas mudanças, era a entidade representativa tanto da graduação quanto da pós-graduação,
Só que nós não podemos assumir o papel de uma outra entidade, que tem a Anpof, né, também. Então, a gente está restrito à graduação, mas em colaboração com a pós-graduação. Não sei se consegui tirar sua dúvida. Então, no caso de um aluno formado, que ele já passou pela graduação ou pela pós-graduação e ele não tem mais nenhum vínculo com a universidade, ele pode participar das reuniões, ele pode assistir tudo mais, só o direito de voto que fica restrito ao pessoal que está com matrícula ativa, seja na pós ou seja na graduação normal, certo? Isso. Na pós-graduação, a gente não tem direito ao voto no Cobrefil e nem nos conselhos nacionais, entendeu? Só para graduação. Porque os pós-graduandos, eles votam lá nos encontros do Anpof, que inclusive vai acontecer esse ano também, lá para o final do ano. O Anpof é encontro da pós-graduação em filosofia. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu participei no último encontro que foi em Recife. E lá tem uma instância lá de deliberação, no qual os estudantes da pós-graduação votam. Então, é o mesmo formato, a gente tem que estudantes delegados, né? Ali precisa de uma eleição, precisa de um aceite da entidade base da universidade para representar aquele destinado curso. Vou falar já já sobre essas questões lá no momento das eleições, mas, independentemente, o direito à voz todos têm. Tá? Agora, direito ao voto no Cobrefil seria a Assembleia Geral lá no Encontro Nacional, aí tem os delegados que são votados para representar aquele destinado curso. Maravilha, muito obrigado, sanou minhas dúvidas. Pronto. A gente falou sobre a federação, e na federação a gente tem algumas instâncias deliberativas. A primeira é o Cobrefil, que é o Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, e agora a gente tem, após o Cobrefil, que é a instância máxima, tem a instância secundária nacional, que é o Conselho Nacional Estudantil de Filosofia, que nós chamamos de CONEF. Então, o Cobrefil acontece uma vez por ano, preferencialmente no Enefil. Já o Conselho Nacional, o CONEF, ele acontece em 3 meses. O último aconteceu em novembro, então o próximo vai ser agora em março. Aí eu vou explicar um pouquinho como é que isso acontece de acordo com o estatuto. Então, o CONEF, em âmbito nacional, Fórum Consultivo, Fiscalizador e Deliberativo em segunda instância. Como assim fiscalizador? Porque é a entidade, né, o órgão, digamos melhor, que vai estar fiscalizando o andamento da Fenefil, aí vai fiscalizar quem está na gestão da Fenefil, fiscalizar as outras regiões, né, já é um conjunto de regionais, e vai deliberar, né, em segunda instância, enquanto aguarda ali a realização do Cobrefil. Então, o CONEF também é aberto a todos os estudantes de filosofia com direito à voz. O voto é destinado apenas para as entidades de base. O que seria essas entidades de base? É o centro acadêmico, diretório acadêmico, né, filiado, né, ou representante discente, no caso de não houver centro acadêmico, representante discente eleito, também filiado, que terá direito a um voto nas deliberações desses conselhos nacionais. Então, como eu falei, em 3 meses, e precisa da presença mínima de 1/3 das entidades participantes do último Cobrefil. O formato também online, para abranger ali a ampla participação, e é convocado por nós da diretoria nacional, ou por um abaixo-assinado, se eu não me engano, de 1%. Ali tem uma porcentagem que eu acho que não conseguiu colocar aqui nos slides, mas tem uma porcentagem que os centros acadêmicos filiados podem exigir um CONEF extraordinário. Bom, as competências é deliberar em segunda instância sobre as decisões da direção nacional, coordenações regionais e coordenações temáticas. Discutir, aprovar e regulamentar os processos da realização do encontro nacional, do encontro regional e do Cobrefil. Fazer cumprir o estatuto e zelar pela sua implementação em conjunto com a diretoria nacional.
coordenar, avaliar e fiscalizar a atuação dos órgãos nacionais da FENEFIL, em especial a Diretoria Nacional, Coordenação Sistemática, e sede organizadora do ENEFIL. O que seria essa sede? A sede é uma universidade que tem um centro acadêmico filiado que vai ali estar organizando, né, uma comissão organizadora para que seja realizado o ENEFIL ali, que tem infraestrutura adequada, logística, o método de inscrição. Então, esse centro acadêmico, ou essa comissão ali formada por estudantes de filosofia, vão se tornar uma sede organizadora. Então, no caso, aqui em Sergipe, nós temos a sede organizadora, que é composta pelo centro acadêmico, e ali a gente vai, durante tomar dos passos, né, formando uma comissão com ampla representação por exemplo, de ter um estudante de cada curso, né, ou de cada região ali, para ver as deliberações na realização do ENEFIL. Bom, também cabe ao CONEF substituir provisoriamente a direção nacional em caso de vacância, né? Por exemplo, se eu que faço parte da direção nacional, juntamente com os colegas que fazem parte da direção nacional, deixar as cadeiras em vacância, né? Esse conselho nacional ele pode substituir de modo provisório até a realização do próximo Cobrefil. Bom, até o momento nós temos essas entidades filiadas e também fundadoras, e temos uma representante discente eleita, né, que é representante discente de EAD, de uma privada, universidade privada. Aí a gente tem o Centro Acadêmico de Filosofia, temos filiados na UFES, o Centro Acadêmico CAFIL da UFAL, o CAFIL da UEMA, o CAFIL da UFMA, o CAFIL da UESC, o CAFIL da UFT, o CAFIL, ou o diretório, né, o da FIL, da UFES, o CAFMO, que é o Centro Acadêmico de Filosofia Manfredo Oliveira, da UFC, e o CAFIL da Unifap, juntamente com o CAFIL da UNB. Então, esses são os centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, e a representante discente, Laura Penedo, que teve direito ao voto no último CONEF, em dezembro. Bom, a gente tem um grupo destinado a esse CONEF, né? Que ali seria o contato direto com o representante discente de centro acadêmico, diretório acadêmico, ou eleito no caso da ausência desse centro acadêmico, né? Então aqui a gente pede, né, o contato de responsáveis de centro acadêmico, mesmo que não seja filiado, para estar atento às decisões nacionais ou deliberações imediatas que precise nesse grupo, né? Para a gente ter um controle de gestão de centros acadêmicos, no caso, finalizar uma gestão, já deixar os outros dois contatos, né? O mínimo são dois contatos de cada centro acadêmico para estar nesse grupo. Então, ao final da gestão, passaria mais outros dois contatos para não deixar também esse conselho fiscalizador morrer, né? Então, são medidas para a gente tentar dar continuidade ao movimento estudantil de filosofia de forma organizada. Então, aqui já deixo o convite, né? Caso você conheça um centro acadêmico ou o seu próprio centro acadêmico, para estar direcionando para a gente dois contatos para ser colocado aqui nesse grupo. E aí, a decisão de ser filiado ou não, a gente vai ver posteriormente aqui nesse seminário, né? Como é que acontece essa filiação. Agora a gente vai para níveis regionais. A gente tem a coordenação regional. Então, dentro
da organização regional, a gente tem a Assembleia Geral Regional, que preferencialmente deve acontecer nos encontros regionais de estudantes de filosofia. Então, cabe à Assembleia Regional, que é o Fórum Máximo de Deliberação em âmbito regional, realizado anualmente. É o mesmo molde do Cobrefil, só que para nível regional, respeitando as deliberações nacionais. É composta, essa Assembleia, por entidade base, ou representante de centros eleitos e filiados, com direito a um voto, e todas as pessoas, estudantes de filosofia ou não, com direito à voz. Os mesmos modos do Cobrefil. A Assembleia pode ser convocada pela coordenação regional, né? A coordenação Sudeste tem 2 cadeiras também. As 2 cadeiras estão ocupadas, né? Tem uns coordenadores dessa região, e já já eu apresento para vocês, ou por 1/3 das entidades de base filiadas da região, né? Então, as entidades de base afiliada pode também estar convocando essa assembleia, caso a coordenação regional ou a diretoria nacional não convoque uma assembleia ali no âmbito do encontro regional. As competências praticamente as mesmas do Cobrefil a âmbito regional, né? Então, seria para deliberar sobre assuntos regionais, apreciar e votar propostas de grupos de trabalho do EREFIL, né? O EREFIL tem essa característica de ser um evento acadêmico, político e cultural, no qual a gente pode estar ali formalizando o grupo de trabalho, né? Conforme as representações e comunicações. E também indicar a sede organizadora do próximo EREFIL. A gente também tem um conselho regional, né, estudantil de filosofia, que é o órgão consultivo deliberativo em âmbito regional, que vai ali ter as suas incumbências em torno das pautas regionais. Bom, esse COREF, né, ele pode ser convocado pela coordenação regional, pela diretoria nacional ou pela solicitação das entidades de base, né? A gente ainda não conseguiu realizar nenhum COREF regional, estamos estruturando nacional, né? E precisamos estruturar as bases, né? Que seriam as regionais. Então, espero que ao final do ano a gente consiga pelo menos realizar um COREF por região. O que a gente está fazendo aqui é algo assim informal diante do estatuto, é mais um seminário, uma reunião mesmo aberta, um diálogo, porque a gente não tem entidades de base filiada da região sudeste. Então, a gente não consegue fazer um COREF, porque a gente não tem ali entidades para tá dando voto, né? Então, por enquanto, a gente vai estar decidindo de forma indireta, né? Ou direta, através do Conselho Nacional. Aqui está as competências, né? Que é um Ctrl+C, Ctrl+V das competências do Cobrefil, só do CONEF, na verdade, que é o Conselho Nacional, destinado às suas regionalidades, como convocar o EREFIL, que é o Encontro Regional de Estudantes de Filosofia, fazer cumprir o estatuto e substituir, de caráter provisório, a coordenação regional em caso de vacância. Bom, agora que a gente falou de todas as instâncias deliberativas, né, a gente falta essa aqui, a última, que seria a Executiva Nacional. Né? Abaixo de todas essas instâncias tem a agente da coordenação
da Executiva Nacional, mediante a chapa Catarina Helena Biessá. Então, da Executiva Nacional, a gente tem a Diretoria Nacional, as coordenações temáticas e as coordenações regionais, como se fosse um guarda-chuva, né, a Executiva Nacional, e dentro desse guarda-chuva teria as instâncias ali executivas. Então, da Diretoria Nacional, a gente tem a presidência, a vice-presidência, secretaria, né, regional, a vice-secretaria, na verdade, secretaria-geral, falei regional, né? A vice-secretaria, a tesouraria, a vice-tesouraria, coordenação de comunicação e a vice-coordenação de comunicação. Então, são essas pessoas aqui que estão, no momento, na gestão da diretoria nacional. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Lembrando mais uma vez que vocês podem ficar à vontade. E para a lista de presença, eu vou pedir que vocês coloquem o nome de vocês e da universidade de onde vem. Vou escrever aqui o meu, aí vocês seguem aí para a gente ter um controle das pessoas que estão participando. Bom, espero que todos tenham preenchido o formulário, né? Porque com base no formulário a gente vai estar disponibilizando certificado de participação. Então, para ter um controle de quem participou, é interessante estar colocando o nome e a universidade. E quem ainda não fez o cadastro lá no formulário, por gentileza, procure o grupo para se cadastrar no formulário, tá bom? Bom, falar da diretoria nacional, vou tomar uma água. Para a gente dar andamento às coordenações temáticas, que são ali as coordenações auxiliares da diretoria nacional, no sentido de que essas pessoas, né, vão estar ali auxiliando as especificidades do movimento estudantil de filosofia. Diferentemente da diretoria nacional e das coordenações regionais, a gente aceita, né, na composição de chapa, estudantes de pós-graduação nas coordenações temáticas. Né? Somente essas coordenações a gente pode ter colaboração de um estudante de pós-graduação. Então, aqui são as coordenações, eu vou falar somente o nome das coordenações temáticas, que é a coordenação de educação à distância, de ensino de filosofia, de universidades particulares, de cultura, políticas de inclusão, permanência estudantil, de pesquisa, de mulheres, combate ao racismo, LGBTQIAPN+, extensão e bacharelado. Eu só vou esclarecer, né, que as coordenações de mulheres, combate ao racismo, LGBTQIAPN+, elas estão ocupadas de modo provisório, porque essas pessoas que estão aqui já são da diretoria nacional, entendeu? Então, as pessoas não podem sair da diretoria nacional, mas podem ocupar as especificidades, né, de modo provisório, até ter estudantes que se prontifiquem a estar tomando conta dessas cadeiras, mediante aprovação no Conselho Nacional, que acontece de 3 em 3 meses, e o próximo vai ser em março. Então, a gente tem essas cadeiras ocupadas provisoriamente e tem as cadeiras que não estão ocupadas, né? Que é a cadeira de extensão e bacharelado. Aí, caso alguém tenha interesse, entrar em contato com a gente, para a gente talvez levar como pauta ali
no próximo CONEF. Aí agora a gente parte para as coordenações regionais. Então, nós temos duas cadeiras para cada região, duas cadeiras com o mesmo peso de coordenador ou coordenadora. Na região norte, a gente tem apenas uma cadeira ocupada. Na região nordeste, a gente tem as duas cadeiras ocupadas. Na centro-oeste, a gente tem apenas uma cadeira ocupada. Na sudeste, a gente tem os colegas de vocês ocupando, né? Que é o Gabriel Pereira, da Universidade Federal do Espírito Santo, e o Paulo da UFU. Agora, as coordenações sul, a gente tem as duas cadeiras desocupadas. A gente ainda não conseguiu estudantes do sul para estar representando a gente como Fenefil. Então, só para deixar registrado, né, as demais pessoas que estão aqui, a gente tem a Jaciana, da UFCA, tem o Eliseu, da USP, tem Thales, da UFF, e a Alessandra também, da UFF. Os demais eu já falei. Se eu não falei, perdão, é só falar aqui que eu falo. É porque o chat, né, ele não aparece na gravação. Então vai ficar aqui só para eu visualizar. Bom, o próximo ponto de pauta é algo que a gente veio trabalhando aí desde do lançamento, né? Que foi a campanha de arrecadação de apoio pela obrigatoriedade da filosofia e da sociologia em todos os anos do ensino médio. Então, nós sabemos que a filosofia, no governo Temer, com a reforma do ensino médio, ele foi retirado, né? Deixou de ser obrigatório. Tanto a filosofia quanto a sociologia. Em 2024, né, a gente teve a retomada, né, uma certa revalorização da filosofia, mas que não é suficiente. A gente entende que a filosofia precisa estar obrigatoriamente em todos os anos da filosofia, ou em todos os anos do ensino médio. Minha cabeça já está meio cansada, vou tomar um copo de água para não estar confundindo os nomes. Bom, então a gente entende que a filosofia precisa ser obrigatória, né, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. O que acontece? Que isso não está previsto nessa reforma de 2024. Então, tem a filosofia obrigatória, mas ali a escola vai decidir em quais dos anos do ensino médio a filosofia vai estar presente. Aqui em Sergipe, a gente ainda consegue manter a filosofia, manteve mesmo mediante a reforma do governo Temer, e manteve também agora, né, depois de 2024, com a nova reforma, a novíssima reforma, seja lá como for o nome. Só que a gente sofre também essa questão de que a filosofia não está em todos os anos, né? Agora, se a gente for ver as especificidades, as particularidades nas demais regiões ou estados, né, a gente vê que a filosofia pode estar sofrendo muito mais em relação ou comparação com outros estados, outras regiões. Aí eu não sei como é que está o entender de vocês dessa questão da filosofia, e eu queria ouvir de vocês como é que é lidada a filosofia no ensino médio, se ela está obrigatória em todos os anos, como se vocês entendem um pouco do conceito, do contexto da filosofia, desde o governo Temer, né, até essa proposta de lei, né, que foi aprovada em 2024. Alguém gostaria de falar sobre?
Só levantar a mão ou abrir o áudio. Bom, enquanto eu falo aqui, vocês podem estar se inscrevendo. Então, tendo esse contexto, as associações de ensino, associações brasileiras de ensino de ciências sociais e de ensino de filosofia, que é a ABEX e a AB, além da Profib, eles proporam, né, uma ideia legislativa que, ao chegar a 20 mil apoios, né, a gente teria essa possibilidade de estar levando essa pauta para debate no Senado. A gente conseguiu 20 mil apoios, mas esse é apenas o primeiro passo, né? E devemos entender que chegar a 20 mil apoios não quer dizer que a causa ganha. A gente precisa pressionar o Senado, os nossos políticos, para que debatam e durante esse debate, né, façam a escuta das, das associações de professores, dos professores, das professoras, e principalmente das e dos estudantes de filosofia. É por isso que a gente tem que fortalecer a federação e a organização estudantil para que os estudantes de filosofia tenham voz diante dessas reformas, né? A entidade de filosofia, a ABEF e a executiva, né? Elas tiveram enfraquecimento no sentido de enfrentamento das derrubadas de políticas educacionais e nessas reformas, né, do novo ensino médio, a gente não teve uma presença estudantil organizada, né? Então a gente precisa estar fazendo um trabalho de base para tentar, né, ter uma representação estudantil quando surgir pautas como essa. Alguém comentou algo aqui, eu vou ler. A Carla falou que no estado de São Paulo teve redução de 60% com 2 aulas somente no primeiro ano do ensino médio, dados do REPU. Eu não sei qual sigla é essa, se você puder esclarecer qual é essa sigla, mas aqui temos um relato aqui de São Paulo. Para São Paulo, a gente tem a Profesp, não sei se vocês conhecem, que é a Profesp, de professores, professoras, filósofos e filósofas do estado de São Paulo. Se eu não me engano, a sigla é essa. Mas tem a Profesp, vocês podem seguir através do Instagram, que eles fazem o trabalho aí de combate às desvalorizações, né, que a filosofia, o ensino de filosofia vem tendo no estado de São Paulo. A Carla falou que é rede, escola pública e universidade. Perfeito. Bom, o que, que a gente pode fazer, já que a gente atingiu a Fenefil, né, nós convocamos e fizemos passada em sala de aula, fazendo panfletagem, arrecadando assinaturas, esclarecendo a importância da pauta, né? Então, nós fizemos, antes de dezembro, antes das férias, a passada em sala de aula e convocamos os estudantes a fazerem o mesmo em suas universidades. A gente conseguiu boa parte das assinaturas, né? E agora a gente precisa reforçar essas mobilizações, né? Seja em passadas em sala de aula, seja agradecendo, né, as pessoas que deram apoio, né? Pedindo mais apoio, quanto mais apoio, melhor. Mas falando da importância de uma organização muito maior de reivindicação, de cobrança, né, ao Senado, aos senadores, para que essa pauta vire lei. Né? E para virar lei, a gente sabe que, né, a gente não consegue nada sem ação, sem estar ali exigindo, sem estar nas ruas, sem estar nas universidades, sem estar nas praças, pedindo conscientização das pessoas em torno dessas questões. Bom, então a gente pode estar fazendo roda de conversa,
aulas públicas sobre a obrigatoriedade da filosofia no ensino médio, construir moções de apoio, né, dos cursos, dos centros acadêmicos, dos DCS, dos conselhos universitários, e nessa construção envolver professores, né, que é uma luta lado a lado, né, nós seremos os futuros professores, né. Já na pressão institucional, a gente pode organizar agendas de diálogo com senadores, deputados. Então, aqui, se tiver movimento estudantil organizado e tiver representação nesses espaços aí institucionais, né, seria interessante já providenciar esse diálogo em torno dessa pauta, enviar cartas e e-mails. A gente pode fazer, por exemplo, uma convocação de que cada estudante envie cartas através de e-mail para senadores, para o Senado. A gente pode ver isso, como isso se organiza melhor, e o que pode funcionar e o que não pode funcionar. Lembrando que isso aqui é só ideias, né, que a gente pode construir juntos isso aqui. A gente pode também estar solicitando audiência pública, né, com participação estudantil no debate no Senado, e também monitorar a tramitação dessa ideia legislativa e divulgar cada etapa, né, para a base. Além de ter o diálogo com os diretores da Uni, da UBS, essas instituições que podem estar dando maior visibilidade, perdão, para a nossa pauta, né? Então, se alguém aqui conhecer diretor da Uni, diretora da Uni, da UBS, ou de outras entidades estudantis, que entre em contato com a gente, né, para a gente estar fazendo essa ponte aí e tá levando essa questão para mais e mais pessoas. Bom, a gente também tem a mobilização de rua e territorial, que seria a panfletagem em escolas. A gente não pode esquecer que nós seremos professores de escola, né, de escolas públicas ou privadas, então a gente precisa estar conscientizando esses estudantes. É importante a gente ter contato com grêmios estudantis, dialogando com estudantes, professores, para garantir essa mobilização. Então, a gente, quanto FENEFIL, né, a gente pode estar dialogando ali com as entidades de base, centros acadêmicos ou estudantes de filosofia interessados nessa causa, em defesa da filosofia e da sociologia. Mas é importante, muito importante, a gente ter o diálogo com a organização estudantil de cada escola. Se não tiver organização estudantil, porque o Grêmio Estudantil ele foi ocultado, né, em prol do jovem protagonista. Não sei se tem aí conhecimento de vocês nessas escolas, mas essas escolas aí reformadas, a gente tem uma, uma ocultação do movimento estudantil dentro das escolas, no sentido de ser mais apreciado esses jovens protagonistas, que talvez seja algo interessante, mas em detrimento disso, os grêmios estudantis não têm força, poder organizativa, né? Não tem incentivo da direção escolar ou dos próprios movimentos estudantis que compõem esses grêmios escolar para ali estar fazendo os enfrentamentos necessários no contexto da sua escola, mas no contexto regionais, estaduais e nacionais, que é nosso caso aqui, né? De estar tentando envolver esses estudantes do ensino médio também nessa luta em defesa da obrigatoriedade da filosofia em todos os anos do ensino médio. Talvez fazendo uma aula específica, um aulão, no sentido de desmistificar os estereótipos que a filosofia tem, né? Tipo, filosofia não serve para nada, que filosofia é chata. Tudo isso que a gente vem ouvindo ao longo do tempo, né? E até mesmo a gente, enquanto estudantes do ensino médio, talvez em algum momento a gente achou a filosofia chata e tudo mais. Então a gente também pode estar fazendo uma mudança, né, de perspectiva em relação à filosofia. Que filosofia pode ser útil, não no sentido utilitarista,
ao serviço do capital, ou seja lá o que for, mas no sentido de que é útil para a nossa organização de vida, né? A gente viu também, né, o projeto de vida, né, que poderia ser muito bem uma ampliação da própria disciplina de filosofia, porque a filosofia dá direcionamentos de vida. A filosofia é o pensamento crítico. Também pode ser a questão da filosofia política, pode ter uma filosofia financeira. Então, todas essas disciplinas, né, pelo menos eu entendo que é um apagamento da filosofia e da sociologia, né, que poderia ser reforçado a filosofia e a sociologia, voltado também aos interesses da escola, né, mas não deixando de que essas disciplinas tenham o raciocínio crítico, o pensamento crítico, uma formação crítica cidadã para o pleno desenvolvimento ali dos estudantes. Bom, dentro ainda dessas ideias aqui do que a gente pode fazer de mobilização nacional, e aqui mais uma vez vocês podem se inscrever a qualquer momento, só levantar a mão para falar, acrescentar o diálogo, desabafarem também, falar dos contextos das suas universidades, enquanto eu prossigo aqui. Aí, se tiver inscrição, eu interrompo a qualquer momento. Bom, nessa campanha nacional, a gente é importante também utilizar as redes na internet, não ser militante de Twitter, né, mas entender que a rede, que essas redes sociais são importantes, né, para dar visibilidade e quebrar esses estereótipos, e conscientizar a população no sentido de produzir vídeos curtos, explicativos sobre a filosofia e por que ela é essencial no ensino médio, em todos os anos, contextualizando a filosofia, por exemplo, desde a época da ditadura, ou antes mesmo da época da ditadura, com o movimento estudantil de filosofia, através do Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia, né, estava ali voltado para o retorno da filosofia aos currículos, né, da educação básica. Por exemplo, o nosso primeiro encontro nacional, se eu não estiver enganado, foi em 1983, ele teve como tema a reintrodução, se eu não estiver enganado, foi esse, reintrodução da filosofia no segundo grau. Na época, ensino médio era segundo grau. Então, demonstrar, junto com a FENEFIL, a importância da mobilização estudantil em filosofia, e juntamente com os professores e as professoras, a estar revalorizando a filosofia de fato para que ela esteja ali em leis, né? Por exemplo, a gente começou essa mobilização em 83, mas só conseguimos de fato ter uma lei que obrigava a filosofia a estar no ensino médio, né? Em 2008, foi quando entrou ali um governo progressista, governo Lula, né? Mas não o governo em si deu isso de graça, mas através de todo esse contexto de pressão e mobilização dos estudantes, dos professores, que possibilitou é, essas pautas, né? Essa ideia, essas lutas, ser uma lei, que foi a lei que obrigou a filosofia a estar no ensino médio. Aí o que aconteceu? Veio a reforma do novo ensino médio, que tirou a filosofia do ensino médio, né? E a gente sofreu bastante, né? Alguns estados conseguiu manter, como o estado de Sergipe conseguiu manter a filosofia, mas outros estados, né? Se a gente for comparar, e aqui vocês podem contextualizar aí as escolas de vocês, outros estados sofreu muito a carência da filosofia na educação básica, né? Seja por perseguição política e outras circunstâncias, né? E a filosofia retomou a obrigatoriedade, aqui coloco entre aspas, né, porque a gente pode entender aquela proposta de lei, que virou uma lei, não no sentido de obrigatoriedade, mas no sentido muito implícito ficou essa questão da obrigatoriedade, ali cabe interpretações, aí a filosofia volta, né, se a gente for entender a filosofia como obrigatória, mas não tem uma carga horária mínima, né, e se tem, não é suficiente, ali ela não abrange os 3 anos do ensino médio. A escola decide
qual a carga horária da filosofia e em qual dos anos vai estar sendo apreciada, né? Então, a gente entende que essa lei é insuficiente, que precisamos de uma nova lei, né, que vai entrar em debate no Senado, e por isso a gente vai estar se organizando, como está se organizando aqui, em prol dessa lei que obrigue o ensino da filosofia e da sociologia em todos os anos do ensino médio, com carga horária mínima, né, de 2 aulas por ano. Pode falar, professor. Oi, boa tarde. Estão me escutando? Estou ouvindo. Tá bom. Boa tarde para todo mundo aqui, que eu só estou vendo o Vinícius aqui, né? Os demais eu estou apenas com o visual aí do perfil. Não, você está aí dizendo toda uma história, né, da luta, você citou 86 e tudo mais, eu não sou estudante mais de filosofia, né? Claro, eu continuo estudando filosofia, porque eu continuo lendo, né? Continuo estudando, continuo escrevendo. A filosofia não tem um limite, né? Eu estou formado. Dizia Platão que o filósofo se formaria com 60 anos. Como eu vou fazer 70, eu acho que eu já tenho alguma formação em filosofia. Não, mas não, é brincadeira, né? Eu tenho apenas um mestrado na USP, onde eu defendi justamente o ensino de filosofia, a metodologia do ensino de filosofia. O Vinícius falou aí, né, o que o pessoal acha, que a filosofia não serve para nada, tal. Eu enfrentei isso, Vinícius, e meus amigos, durante 35 anos em sala de aula. Aí o pessoal, para que serve a filosofia? Sabe o que eu respondia? Assim, para que serve matemática? Né? E eu trabalhei numa escola de sala ambiente aqui em São Paulo, e a gente tinha sala de filosofia, sala de geografia, E eu era vizinho da sala de matemática, de um grande amigo meu, professor Carlão, que hoje é diretor de escola. E aí eu falava assim, para que serve a matemática? E eu chegava a entrar na sala dele de sacanagem, desculpa a palavra, e entrava assim, né, brincando, tal, porque era vizinho de sala, ambiente, falava assim, ô, pessoal, para que serve a matemática? Aí o pessoal gritava, para nada, eu não aguento mais, sabe? Porque é o seguinte, né, que o conhecimento, ainda mais nessas reformas de ensino, todo conhecimento científico das disciplinas não estão sendo valorizados, eles estão, quer dizer, a valorização é para disciplinas técnicas, né? Educação financeira, isso não é disciplina. Eu vou fazer robótica, isso não é disciplina. E são especializações dentro das áreas, né, do conhecimento e das disciplinas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né, meus amigos, eu aqui, no limiar dos meus 70 anos, estou aqui até meio deslocado aqui de vocês, né, eu participei dessa luta desde 1980, quando eu fiz a filosofia no Rio de Janeiro, enquanto participei da CEAF, né? E aí, nós continuamos com o mesmo problema, né? Lutar para que a filosofia seja reconhecida, para que a filosofia a gente não teria que discutir nada. Por que a filosofia é importante no ensino médio? Isso que eu discuto na minha dissertação de mestrado. Ora, porque o significado da educação, do sentido da educação, do sentido de tudo, né, perpassa pela filosofia. Mas por que tira a filosofia? Porque existe todo um movimento mundial de extrema-direita que eles estão querendo dar o sentido das coisas. Você vê, agora nós ganhamos mais um prêmio lá, o Globo de Ouro, o filme O Agente Secreto. Há um ataque maciço nas redes contra o Wagner Moura, contra o Kleber Mendonça Filho, desculpa, o Mendonça Filho da Reforma de Ensino, mas, sabe, lá de Pernambuco.
Então, eles não querem arte, eles não querem filosofia, eles querem o quê? Eles querem a ditadura de um conhecimento que eles acham que é o único e que deve ser imposto. Ora, a filosofia é fundamental. Então, para não falar, me delongar muito aqui, eu quero dizer para vocês, jovens que estão na luta aí, que vão continuar na luta, né, que a Profesp, eu sou membro da diretoria, fundador da Profesp, Associação dos Professores e Professoras de Filosofia do Estado de São Paulo. Nós estamos com vocês, qualquer coisa que queiram, de nossa ajuda, né, dos mais velhos, né, que já estamos na luta, nós estamos aqui para colaborar na luta de vocês, porque a filosofia não tem discussão, ela é essencial. Eu discuto, pode chamar qualquer um, que eu vou dizer por que a filosofia é essencial na formação, né, escolar, da juventude, das pessoas, e da vida e da existência. Tá bom? Muito obrigado. Perfeito, professor. Muito obrigado pela contribuição. Novamente, deixo aberto aqui para as pessoas que quiserem falar, é só levantar a mão, a gente abre a inscrição. Vou continuar a apresentação, que a gente já está terminando as pautas, né? A gente ainda está falando sobre a mobilização em torno dessa questão do apoio que a gente recebeu, né? Mas receber apoio não é suficiente, a gente precisa se organizar para que seja aprovado de fato uma lei. Bom, seguindo essa questão da internet, a internet é importante, não sendo militante de Twitter, como eu falei, mas é importante a gente estar mobilizando a internet, mobilizando os Instagrams de centro acadêmico, de DCS, collab com a própria Uni, a própria UBS, né? Então, muito importante estar fazendo essa movimentação também, não somente. A gente precisa focar na passada em sala de aula, passada, por exemplo, se tiver uma manifestação, fazer uma panfletagem, dialogar um pouco da filosofia, do que está ocorrendo, né, o que vai ser levado no Senado, ocupar as praças, as ruas, e isso a gente só consegue fazer de forma organizada, juntamente com as instituições, como a Profesp em São Paulo, as instituições como até mesmo o Departamento de Filosofia está convocando ali junto com o centro acadêmico um ato, alguma manifestação para que isso não passe apenas batido, mas que a gente consiga fazer, nem que seja algum ruído dentro da sociedade em torno dessa obrigatoriedade da filosofia. Eu espero que eu esteja sendo claro com minhas palavras, não esteja enrolando, esteja sendo bem sucinto, e ao mesmo tempo explicar a nossa organização enquanto federação. Bom, nesses passos aí metodológicos e que a gente pode dialogar em cima, né? Lembrando que esse seminário a gente vai retomar com outros modelos, né? Tem um próprio pré-Enefil do Sudeste que a gente vai organizar. Então, vai ter vários espaços para a gente estar dialogando essas mobilizações da organização de filosofia. Então, dentro disso, é importante a gente fortalecer a Federação Nacional de Estudantes de Filosofia como um instrumento de coordenação da luta, articular com as associações de professores, como a BFIO, a Profib, a Profesp, como já foi falado, e também a gente precisa construir uma narrativa pública, política, entendendo que cada grupo, né, vai ter sua forma de entender, vai ter sua própria cognição. A gente não fique também na bolha acadêmica de falar a linguagem acadêmica para quem não vai entender, né, a linguagem acadêmica. Então, tem uma construção narrativa pública, política, destinado a diversos grupos sociais, né, no sentido de defender a filosofia como um direito educacional, né, mas como um direito educacional da juventude brasileira, do povo brasileiro. E isso a gente defendeu
e mais uma vez eu faço anúncio aqui do nosso manifesto, do Movimento Estudantil de Filosofia, está lá no nosso Instagram, tem um link lá para leitura, para baixar. Então, a gente defendeu a filosofia enquanto direito da juventude e do povo brasileiro, né? Então, pode ter essa narrativa também, né? Mostrar um impacto dessas áreas na formação crítica, formação ética e cidadã da juventude, combater a desinformação e o discurso de desvalorização das ciências humanas, porque a filosofia está dentro das ciências humanas, né? Então, e não é somente a filosofia que está sendo desvalorizada, todo um conjunto de ciências humanas, e, claro, a filosofia e a sociologia são as que mais estão nesse processo de desvalorização e deslegitimação. Bom, agora a gente vai para o próximo ponto de pauta. Me falem aí no chat se estão compreendendo até aqui. Próximo ponto de pauta é o pré-Enefil Sudeste. O que seria esse pré-Enefil? No início eu falei que a gente vai ter um Enefil aqui em Sergipe, um encontro nacional em Sergipe, lá para o final do ano. Esse preparatório seria justamente para fazer uma campanha já, tipo, de mobilizar os estudantes a formar uma caravana, mobilizar os estudantes a fazer um resumo para submeter e ter comunicação no Enefil, porque para solicitar ônibus, acredito que muitas universidades pedem que os estudantes tenham resumo aprovado. Então, a gente vai ter esses encontros, vai ser o primeiro do Sudeste, mas vai ter o segundo, o terceiro, até o Enefil ser realizado lá no final do ano. Então, esse preparatório vem justamente para a formação política, acadêmica, no sentido de preparar resumo, receber orientação sobre como se envia resumo não só para o Enefil, mas para demais eventos acadêmicos de filosofia, talvez formalizar um GT de filosofia de determinado eixo temático, já já eu vou falar, né? O Nordeste está mais à frente nessa questão de ter Erefil e tudo mais. A gente está falando pré-Enefil, mas vai ter o Erefil também do Sudeste. Então, esse pré-Enefil ele tem que acontecer até, no máximo, final de fevereiro, que ali a gente vai ter as informações preliminares, talvez um edital preliminar, uma data preliminar. Então, tudo isso a gente vai estar mobilizando através desse pré-Enefil. Então, no Sudeste, a gente vai fazer a mesma coisa, vai ter uma mesa de abertura. Nessa mesa de abertura, a gente vai estar convidando as entidades de professores, as entidades estudantis, e principalmente, e aqui eu peço a ajuda de vocês para a gente ter representação de cada universidade, primordialmente, centro acadêmico, diretório acadêmico, está enviando o nome da pessoa que vai ficar responsável para fazer uma fala de 5 minutos, para marcar presença, para se atentar ao diálogo. Por exemplo, a gente fez um projeto de programação para o pré-Enefil do Norte, que vai sair em 7 de fevereiro. Então, tem a mesa de abertura, a gente está convidando algumas associações, como a ABFIO e a BEX, que é de Ciências Sociais, tem a coordenação de ensino de filosofia, porque o tema tem a ver com o ensino de filosofia, e acredito que o Sudeste também deva seguir o modelo, já que está em evidência essa questão da obrigatoriedade. Né? Então, tem a mesa de abertura com essas entidades que vão ter momento de fala, né? E é importante ter representação de cada curso aí do Sudeste, quando a gente for realizar o pré-Enefil do Sudeste. E se vocês tiverem contato com alguém de centro acadêmico, já indicar aí o centro acadêmico para a gente entrar em diálogo, ou vocês mesmos enviar, entrar em contato, né, e enviar para a gente uma pessoa que irá falar nessa mesa de abertura. Bom, aqui estão as sugestões, né? O tema poderá ser o mesmo do Norte, que é a urgência da obrigatoriedade da filosofia e da sociologia em todos os anos do ensino médio.
E aqui já deixo o convidado, né? Quando formar a comissão organizadora, já deixo convidada a associação, né? A Profesp, através do professor Chico, já tem aí o convite feito para fazer o momento de fala nessa mesa de abertura. A programação vai sair conforme a vontade da comissão organizadora, né? E cada região tem suas particularidades, então a gente vai conversando, vai formando a comissão organizadora para estar realizando tanto o pré-Enefil como o primeiro encontro regional. Bom, após a mesa de abertura, nesse processo aí, um modelo nacional, né? Essa mesa de abertura pode acontecer pela manhã, aí pela tarde aconteceria um processo de formação da federação, aí a federação planejava aí uma formação. Acredito que o guia da representação de Ciência e Filosofia já vai estar pronto e a gente pode sim já fazer a divulgação desse guia, né? Nesse processo formativo aí, previsto aí para acontecer na tarde. Deixa eu só ver aqui o que o professor comentou. Sim, eu vou enviar para a Selma o convite, mas já deixo o convite aqui para sua participação. Mas eu vou enviar os convites de maneira formal para as entidades. Bom, na sequência do encontro, a gente pode discutir à noite, né, a possibilidade de participação do Enefil, a pré-organização de caravanas, estratégias de mobilização, considerando que estamos em janeiro ainda, no caso, fevereiro, e o Enefil está previsto para novembro, na Universidade Federal do Sergipe, já conversar com a universidade como é que solicita ônibus, o que é necessário para solicitar, se precisa de resumo, a gente já pode já estar lançando um edital e aceitando resumos, mandando carta de aceite, para que a gente tenha realmente uma representação muito grande de todas as regiões do país nesse encontro nacional. Bom, deste seminário, nós precisamos sair daqui levando para o grupo alguns encaminhamentos que seriam o mapeamento de centros e diretórios acadêmicos, né, para a gente ter nessa mesa de abertura e nesse encontro regional representante de centro acadêmico, independentemente de ser filiado ou não à FENEFIL, que acredito que isso é um processo que vem da entidade base, em respeito à autonomia do centro acadêmico também, e eu vou explicar já já como funciona essa filiação de centro acadêmico, filiação individual também. Bom, levantamento também de estudantes presenciais EAD é muito importante, visto que a gente precisa ter contato com estudantes EAD, que são estudantes de filosofia, e precisam também estar se mobilizando, né, em prol dos seus interesses. Então, é uma luta muito cara para nós, tão cara que a gente encaixou no estatuto, né, a representação de estudantes de filosofia presenciais, semipresenciais e EAD, e tão caro que no próprio estatuto a gente pede que a coordenação do EAD formalize ali uma delegação própria de estudantes, caso não seja realizado junto com o presencial, eles teriam um acréscimo de 7 representantes a mais ali na universidade. Bom, e também o Instagram, já está feito o Instagram do Encontro Regional de Estudantes de Filosofia do Sudeste, tem o do Nordeste, do Norte, eu espero que já já a gente chegue no Sul. Então, a gente vai formalizar uma comissão organizadora, os estudantes vão ficar responsáveis pela comunicação nesse Instagram, juntamente com os coordenadores, né? Lembrando que essa formação é da diretoria nacional, né? Então, os coordenadores podem a qualquer momento convocar algum conselho regional, então fica aí a critério dos coordenadores. Enquanto direção nacional, a gente está fazendo
essa reunião aqui informal, já mobilizando luta por questão de a gente ter os apoios necessários para levar ao Senado a pauta da filosofia. Bom, e o primeiro encontro regional do Sudeste de estudantes de filosofia, que é o primeiro Erefio. Aí a gente vai poder, durante esse tempo lá no grupo, né, e justamente na comissão organizadora, que vai ter direito a receber certificado, é bom pro Lattes, né, então é bom para nossa formação, né, enquanto estudante de filosofia, passar por esse processo de organizar um evento, é bom pro Lattes, e, e a gente consegue estar ali fazendo um encontro regional, espero que bastante representativo, no qual saia uma Assembleia Geral Regional, que a gente tenha afiliados com direito a voto. Bom, inicialmente, o encontro regional pode ser online ou híbrido, né? Como é o primeiro, acredito que como estamos iniciando esse processo, como não tem uma tradição, por exemplo, como o Nordeste e o Sul, né, o Sul já teria que estar indo para a 10ª edição, mas desde antes da pandemia que a gente não consegue realizar lá no Sul os encontros regionais. O Nordeste, desde a pandemia, também não conseguiu realizar, a gente vai realizar. Já está para sair o edital, já temos a sede organizadora, para ser híbrido, né? Vai ser em Feira de Santana, do Nordeste. E do Sudeste pode ser online, já que é a primeira edição, para a gente estar mapeando aí os estudantes, e talvez na segunda edição seja híbrido. Mas aí a gente pode estar conversando durante esse processo. Esse encontro regional tem que sair até agosto, tá, pessoal? O pré-Enefil tem que sair até o final, assim, o limite mesmo, final de fevereiro, para não bater com o carnaval e tudo mais. Ver uma data aí que não seja feriado, não caia junto com os feriados, porque realmente a gente, nesse pré-Enefil, a gente vai estar ampliando esse debate aí do encontro regional. Bom, o encontro tem caráter acadêmico, político, cultural, no sentido de que são bem-vindas apresentações de comunicação, pesquisas filosóficas de estudantes, pós-graduação, de graduação, de filosofia ou não, mesa redonda e eixos temáticos, espaço para diálogo entre universidade, movimento estudantil e sociedade, e Assembleia Geral, que é nosso objetivo. Mas para acontecer a Assembleia Geral, é necessário que tenha centros acadêmicos filiados. Bom, aqui um exemplo do Erefil, do quarto Erefil do Nordeste, em 2026. Eles escolheram o tema Nordeste, Luta e Resistência. Eu escrevi errado aqui, enlaces, tá? Não é lances, não é enlaces, entre filosofia, pensamento e política. E as datas possíveis, que ainda vai sair, está para acontecer ou em junho ou em agosto. E os eixos temáticos, lembrando que a gente tem um plano nacional de formação e ação política, e com base nesse plano nacional de formação e ação política, que a gente faz as nossas atividades. Então, o encontro regional, ele precisa também estar dando seguimento ao que foi debatido no Cobrefil, né? Então, para dar seguimento aos assuntos que foram debatidos nacionalmente, a gente tem alguns eixos que são importantes. Claro que entendemos que alguns desses eixos podem ser apenas um só, se juntarem, né? Mas no edital é interessante ter esses eixos aqui e talvez na formação da programação possa ser que junte. É ensino de filosofia na educação básica e superior, mulheres na filosofia, filosofia decolonial e intercultural, filosofia indígena e povos originários, filosofia africana e afro-brasileira, filosofia e materialismo, filosofia ambiental, movimento estudantil, filosofia brasileira, filosofia latino-americana,
filosofia, gênero e sexualidade, filosofia e psicologia, história da filosofia da deficiência, metafísica, ética e política, lógica e epistemologia, estética e filosofia da arte, filosofia e antropologia. Então, são alguns eixos temáticos, né? E que a gente pode também estar pensando eles de acordo com a regionalidade, né? Então, isso aqui é flexível. Lembrando que é importante a gente não fazer retirada de alguns eixos temáticos, mas fazendo a junção, né, de eixos temáticos no momento da formulação de edital ou da programação. E a gente pode também estar sugerindo outros eixos temáticos. Sim, é possível estar sugerindo, sim, outros eixos temáticos. Aí a gente coloca no edital. Aí, se um eixo temático, por exemplo, não ter apresentação, não ter comunicação, resumo aprovado, ele deixa de existir na programação, né? Por exemplo, se o eixo temático de filosofia decolonial e intercultural tiver vários resumos, e filosofia africana, filosofia indígena não tiver nenhum resumo, a gente pode estar vendo ali, de acordo com as palavras-chave do resumo, né, a tentativa de juntar esses eixos temáticos. Aí aqui é só uma sugestão que a gente pode estar fazendo em conjunto. Bom, o 11º Cobrefio também vai acontecer dentro do Enefio. A filosofia da ciência é muito importante. O 10º Cobrefio, inclusive, acho que tem que estar lá, do Nordeste também, mas ainda vai ser formulado esse edital. Bom, o 10º Cobrefio, que é o Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, que é como assim, é uma Assembleia Geral que acontece preferencialmente dentro do Encontro Nacional. Então, tem algumas questões estatuárias que nós precisamos cumprir. Dentro do estatuto, né, a gente tem a eleição das delegações. Então, as delegações serão eleitas em Assembleia Geral, convocada pelo centro acadêmico, diretório acadêmico, representante discente ou pessoas filiadas do curso de filosofia, podendo ocorrer presencialmente, virtualmente ou de forma híbrida, com um quórum mínimo de 10% dos estudantes matriculados. Cada curso de filosofia, campus e modalidade, presencial, semipresencial ou EAD, poderá eleger até 7 representantes. Cursos que tenham presenciais e EAD, por exemplo, aqui na UFES, a gente tem o presencial ou EAD. A delegação pode ser presencial, colocando no mínimo um estudante EAD nessa delegação presencial, ou seja, 6 ou 5 presenciais e 1 ou 2 EAD. Ou, no caso de os próprios estudantes do EAD formalizarem um adicional, né, de 7 representantes. Então, eles teriam uma assembleia específica deles. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, ao invés de ter apenas 7 representantes de cada universidade, se os estudantes EAD preferirem fazer uma convocação separada, eles têm direito a 7, mais 7 representantes, somando 14 para a universidade. Bom, o processo de convocação e eleição da delegação deverá ser amplamente divulgado, registrado em ata e realizado de forma transparente e acessível. Aí talvez caiba a dúvida, né? Se o centro acadêmico, diretório acadêmico, não for filiado e quiser mandar representação através de delegação, aí o centro acadêmico ou o diretório acadêmico vai estar filiando através da convocação. Aí ali aproveita a convocação, já faz a convocação de filiação e de tiragem de delegados, tá?
Tá, já que falamos de filiação, como que funciona a filiação? Nós temos 3 modalidades de filiação. Tem a filiação individual, a filiação de entidade base, que é centro e diretório acadêmico, e tem a filiação de representante discente, no caso, quando não há centro acadêmico ou diretório acadêmico. Por exemplo, tem algumas EADs que não tem centro acadêmico, é apenas a representante discente. Precisa ser eleito, né? Precisa declarar algumas informações. Para individual, só comprovante de matrícula e identidade, documento de identidade. Para a entidade base, precisa ter uma ata de Assembleia Geral, no qual denote que foi uma decisão realmente da base, né, da maioria dos estudantes, a ata de posse da gestão, e acredito que só esses 2 documentos. E só esse documento obrigatório. E opcional, o estatuto. Já do representante discente, no caso de não haver centro ou diretório acadêmico, ele pode se filiar com os seguintes documentos, que comprovante de matrícula, comprovante de eleição, ou um comprovante institucional de que realmente é um representante discente, e o CPF, né, que seria o documento de identidade. São esses 3 documentos, se eu não estiver enganado. Mas tem o formulário lá no Instagram, né, na descrição, tem o formulário de filiação. Ela tem as modalidades e tem esses documentos para ser feito. E é isso. Por que a gente precisa de filiados? Porque, como a gente pretende ter CNPJ e está em modalidade de federação, a gente precisa seguir algumas burocracias, né, no sentido de ter filiado, ter filiação, ter um processo de votação, de eleição. Então, é muito importante a gente ter essas filiações individuais, de entidade base e representante discente. Tá? Então, aqui fica o convite para vocês se filiarem, conversarem com centros acadêmicos, ver a possibilidade, respeitando a autonomia do centro acadêmico, tá? E o centro acadêmico também tem que respeitar a autonomia dos próprios estudantes em querer a sua entidade filiada ou não à federação. Por isso que a gente precisa ter um comprovante de que foi realizada uma assembleia, que aderiu à FENEFIL, para não ser algo apenas de nível de hierarquia, né? Vertical, mas que sejam que seja um processo horizontal no qual o centro acadêmico e estudantes decidam pela filiação. Bom, e aqui fica um momento de escuta. Caso vocês queiram falar alguma coisa, alguma sugestão, alguma dúvida, é só levantar a mão. E é interessante também a gente tirar foto, né? Para registrar, se alguém desejar abrir as câmeras para aparecer na foto, para a gente divulgar no nosso Instagram. Enquanto o professor Chico fala, a gente pode estar abrindo as câmeras, aí eu tiro a foto. Posso falar, Vinícius? Fique à vontade. Não, eu queria, você me falou uma coisa aí, né, de sociologia, na grade curricular, né, do ensino médio e tal, e passou uma coisa que eu queria lembrar aqui, se alguém quiser aprofundar a ideia, que eu gostaria até de, né, também ter aprofundado isso, mas não aprofundei, que é a questão seguinte: quando se fala em áreas do conhecimento, né, fala assim, ciências humanas, linguagens, matemática e português, tal, né, artes, tal, que é linguagens, e ciências naturais e tal. E eu queria deixar claro aqui, para vocês pensarem, eu estou instigando vocês. A filosofia não é de ciências humanas só.
né? A filosofia, ela é de todas as áreas, portanto, ela não é de ciências humanas. A filosofia tem filosofia de ciências, tem epistemologia, tem lógica, tem estética, tem ética. A filosofia não está restrita a áreas de ciências humanas. Isso tem que ficar claro, porque a filosofia não é uma ciência humana no sentido moderno da palavra. Por isso que a gente tem que ficar mais ainda, né, atento, né? Por que que nossa disciplina tem que ser tirada se a nossa disciplina está nessa intersecção interdisciplinar, transdisciplinar de todo o conhecimento? Né? É isso que a tecnocracia quer destruir do conhecimento. Ora, bolas, então eu digo o seguinte, né, a filosofia, além de não ter que ter vergonha de se colocar como importante, e falar assim, nós somos muito importantes, e nós estamos em todas as áreas. Né? Eu adoro teoria do conhecimento. Eu adoro teoria do conhecimento. Sempre trabalhei isso com meus alunos, em metodologia. Né? Como que o que é o conhecimento? Então, eu queria deixar isso, né? Falei instigação, dizer a filosofia não se restringe à área de ciências humanas. A filosofia está em todas as áreas, inclusive da matemática, né? Filosofia da matemática e da lógica. É isso aí. É isso aí. Perfeito, professor. É importante reforçar, né, essa interdisciplinaridade da filosofia também, até como narrativa do nosso plano, né? Que a gente falou, precisa ter uma narrativa política, uma narrativa pública. Eu lembro que eu fiz um concurso esse final de semana e caiu muito a questão da filosofia e interdisciplinaridade, né? Até em questões discursivas. Então é importante a gente, desde a graduação, entender que a filosofia é interdisciplinar. A Posso gente falar mais uma coisinha, Vinícius? pode ficar à vontade. Sobre isso, a interdisciplinaridade, que tem um artigo interessante do professor Severino, né? Quando eles falam em áreas do conhecimento, é justamente isso, né? A interdisciplinaridade é importante, mas quando eles querem destruir as disciplinas falando em interdisciplinaridade, estão cometendo um equívoco ou uma má-fé muito grande contra a interdisciplinaridade. E a filosofia tem muito a dizer nessa área. Nós temos muito a dizer nessa área. Perfeito. Então, como encaminhamento, né, já que não temos mais inscrições, a gente fica de fazer a votação da data do pré-ENEFIL, esse preparatório, lá para fevereiro. Fica também a formalização de uma comissão organizadora para o encontro regional. Aí fica também a deixa de vocês contribuírem para que a gente tenha contato com centros acadêmicos, né? Principalmente para colocar 2 representantes de cada centro acadêmico lá naquele grupo do CONEF, que é o grupo fiscalizador, deliberativo em segunda instância, mesmo que não seja afiliado e mesmo que não tenha o voto, esse centro acadêmico tem a voz, né? Então, é importante a gente ter esse contato direto com as representações de base. Então, é isso, pessoal. Eu já tirei a foto, né? A gente vai divulgar a nossa atividade de hoje, nosso seminário. Espero que tenha sido proveitoso, né? Para a nossa formação enquanto estudante de filosofia. Lembrando que quem ainda não registrou a presença, comente o nome e a universidade, né? Aqui nos comentários, que a gente vai ter controle. E quem não se inscreveu no formulário, por favor, se inscreva, que lá que a gente vai ter acesso ao e-mail, as informações para o certificado. Tá? É isso, pessoal. Um bom início de semana, né? Para vocês. E até breve.